de que seria uma recessão muito pacífica, sem nenhuma espécie de vandalismo, sem nenhuma espécie de perturbação da ordem, sem distúrbios, e graças a Deus, apesar de serem milhares de pessoas que lá estiveram, não se verificou nenhuma espécie de destruição de bens, nem públicos, nem privados. Mas mesmo assim, infelizmente, a polícia tirou a vida a 3 jovens. Infelizmente, isso aconteceu. E é realmente uma pena, porque estamos num país em que a vida humana parece que já não tem praticamente nenhum valor. A polícia agora tem quase que uma licença para matar. Portanto, a polícia pode assassinar, pode raptar, pode sequestrar, pode abrir valas comuns e colocar lá pessoas. Não há nenhuma espécie de responsabilização. Portanto, a polícia, que devia ser o elemento fundamental de segurança para a população, hoje a polícia se tornou o maior inimigo público da nossa sociedade. É uma pena. Mas os meus agradecimentos a todo o povo que foi ao aeroporto e os agradecimentos também ao Exército, que estiveram elementos do Exército a garantir a minha segurança. Meus agradecimentos profundos também a todos aqueles que, debaixo da chuva, fizeram 5 km, 7 km a correr por baixo de uma chuva intensa para acompanhar o Venâncio e para ouvir o discurso. Bom, caros amigos, também nesse dia nós fizemos o nosso juramento perante os moçambicanos como candidato eleito pelo povo. Não um candidato do Conselho Constitucional, não um candidato da Comissão Nacional de Eleições, não um candidato da polícia, não um candidato da máfia eleitoral moçambicana, mas o candidato do coração genuíno dos moçambicanos. E eu sentia dentro de mim que eu tinha uma dívida com os moçambicanos que acreditaram em mim, que colocaram em risco as suas próprias vidas por causa deste projeto. Por isso, eu fiz o juramento como presidente eleito de Moçambique perante a este povo que foi muito martirizado, muito sacrificado, muito escravizado, mas que tem esperança de que Moçambique seja melhor amanhã. Fiz esse juramento e eu vou cumprir esse juramento. Claro, muita gente pergunta, como é que Moçambique pode ter 2 presidentes? Bom, esse é um desafio para a nossa democracia. É um grande desafio para a nossa democracia e nós vamos mostrar, mais uma vez, que a soberania está no povo. Se o povo decide, não há lei, não há polícia, não há barreira, não há nenhum tipo de impedimento que possa servir de barreira para a vontade popular. A Constituição da República, artigo número 2, diz que a soberania reside no povo. Então, o que nos interessa a nós é a vontade do povo. Então, se o povo diz sim, quem pode dizer não? Se o povo diz avança, quem pode dizer recua? Outra questão extremamente importante, alguns não viram a live de ontem, para além das 3 vidas que foram tiradas ainda ao chegar ao aeroporto de Moçambique, ontem nós queríamos fazer uma visita ao mercado do Spamanim e a minha equipa de comunicação avançou e durante o trajeto foram interceptados pelos elementos do Cernic que puseram-se aos tiros com a minha equipa de comunicação. Foram mais de 20 tiros colocados sobre o caminhão, sobre o equipamento de comunicação, para além de terem agredido a eles fisicamente, no fim ainda roubaram-nos todo o equipamento. Todos os celulares, computadores, todo o equipamento de comunicação ao Cernic levou. Infelizmente, estamos a ter uma polícia, estamos a ter uma Cernic que agora as pessoas já não conseguem distinguir quem é que é verdadeiramente polícia e quem é que é o bandido. Hoje parece que está ficando cada vez mais claro que esta legião de polícias que vão a civil, armados, e que passam a vida a matar a população, é o mesmo padrão dos que cometem sequestros, dos que cometem os raptos, dos que andam a assassinar pessoas, que cometem assaltos. E hoje, infelizmente, a polícia caiu num descrédito total e completo. O que nós não queremos, agora eu gostava de falar diretamente para os polícias, gostava de falar diretamente para o Presidente da República, eu gostava de falar diretamente para o Procurador-Geral da República, gostava de falar diretamente para o Comandante-Geral da Polícia. Espero que não criem condições
para que este povo, são 33 milhões de habitantes, não assumam o Cernic, o CIS e outras forças especiais como inimigos do povo. E que o povo não decida pela lei de olho por olho e dente por dente. Porque se assim for, mesmo os polícias que andam encapuzados, não vai ser absolutamente útil. O povo pode decidir que os nossos inimigos mortais são da polícia, que vivem no meio do povo, têm as famílias no meio do povo. E pode começar agora um grande movimento de retaliação e que não é desejável para o país. Portanto, eu peço que a partir da manhã, que vamos iniciar um novo ciclo de manifestações, que a polícia, que os líderes da polícia tentem colocar a polícia de fato como aquela que tem responsabilidade e competência de garantir a ordem e de proteger o cidadão e não de colocar em risco o próprio cidadão. Se chegarmos à conclusão que a nossa polícia é pior que os bandidos, que a nossa polícia é pior que os raptores, que é pior que os sequestradores, então significa que a própria população também pode reagir na medida desse título que for atribuído à própria polícia. O que nós temos mais? Primeiro, queria aproveitar esta ocasião para agradecer profundamente a alguma comunidade internacional que tem feito um trabalho extraordinário em relação às eleições de Moçambique. Boa parte dos parceiros de Moçambique relevantes, neste momento, não se sentem confortáveis em reconhecer os resultados que foram anunciados pelo Conselho Constitucional. A começar em Portugal, a Assembleia da República Portuguesa aprovou uma resolução que recomenda ao governo de Portugal a não reconhecer os resultados eleitorais de Moçambique. Portanto, um agradecimento muito profundo à Assembleia da República Portuguesa, às bancadas parlamentares, que tiveram uma postura jamais vista. Não conheço na história um caso idêntico. É um agradecimento também ainda muito mais especial ao grupo parlamentar que teve a iniciativa, que é exatamente a Iniciativa Liberal, que tem sido uma espécie de nossos meio-irmãos da Península Ibérica, não é? O que mais nós temos a dizer? Temos a dizer também que a minha chegada a Moçambique, que defini claramente 3 objetivos fundamentais. Um dos objetivos que eu defini ao chegar ao aeroporto é que eu queria quebrar a narrativa de que Venâncio não tem interesse no diálogo, Venâncio não quer sentar na mesa para discutir abertamente com outros atores políticos. Então me apresentei e eu disse que estou aqui, presente, para discutir, para dialogar, e avancei quais são os elementos que eu quero levar à mesa do diálogo, que posso agora aqui resumir de uma forma simples. Desde 1994, sobretudo com o conflito que se gerou entre a Frelimo e a Renamo, tudo era resumido em quê? Como é que nós fazíamos a composição do Parlamento? Como é que fazíamos a composição do governo? Como é que fazíamos a composição dos outros órgãos colegiais, como o Conselho de Estado, o Conselho Superior da Magistratura Judicial e os outros? Portanto, era partilhar lugares, que era partilhar privilégios. E depois faziam-se reformas da lei eleitoral, coisa assim parecida. Mas era tudo feito em coisas que não refletiam diretamente na vida das pessoas. O que eu quero trazer agora é que tem que haver medidas concretas que a população sinta que no seu dia a dia estas negociações, este diálogo também está-se a lembrar deles. A minha proposta foi, por exemplo, o compromisso nacional de construção de 3 milhões de casas em 5 anos. Compromisso nacional de uma verba até 600 milhões de dólares para os pequenos e médios empresários que sofreram nos seus negócios durante o período das manifestações. Uma linha de financiamento até 500 milhões de dólares para micro e pequenas empresas de jovens e de mulheres em 5 anos. Outra medida também extremamente importante é a libertação incondicional dos cerca de 5 mil detidos que têm relação com a questão do movimento das manifestações. Outra medida também que é extremamente importante é
o tratamento médico medicamentoso gratuito para todos aqueles que foram vítimas da brutalidade policial nos últimos 3 meses. Por último, a compensação financeira para todos aqueles que perderam os seus parentes. Há pessoas que ficaram órfãos, há viúvas, há viúvos, perderam as suas vidas, é preciso compensar. Se isto for feito com estas medidas, eu, Venâncio, sinto que temos uma boa plataforma para iniciarmos em Moçambique um processo de reconciliação, para iniciarmos em Moçambique um processo de pacificação. O que eu não aceito é que a gente apenas veja lugares no Parlamento, que a gente veja apenas lugares no governo, que a gente apenas veja lugares no Conselho Nacional e por aí fora, coisas do gênero, que é a acomodação de políticos. E eu agora quero a acomodação do bem-estar do nosso povo. Se isso for feito, estou disponível a sentar à mesa de negociações, estou disponível até se calhar a chegarmos a um acordo nacional e uma agenda nacional com estes pontos. Desde que esta agenda nacional, como eu disse, depois tenha aprovação no Parlamento em forma de uma resolução ou de uma lei. Portanto, queria fechar o aspecto do diálogo e o que eu quero levar para o diálogo, que não haja dúvidas para ninguém quais são as ideias, quais são as propostas que eu levo para o diálogo. Para terminar, nós vamos ter amanhã, dia 13 de janeiro, vamos ter supostamente a tomada de posse dos deputados da Assembleia da República. E vamos ter no dia 15, na quarta-feira, a tomada de posse do presidente do Conselho Constitucional. O que eu queria dizer é o seguinte: se a soberania de fato está no povo, e eu disse, a Assembleia da República é apenas para acomodar privilégios, salários, subsídios de um determinado grupo. Infelizmente, esses grupos todos se esqueceram da verdade eleitoral, esses grupos todos se esqueceram da violação de direitos humanos, das pessoas que foram assassinadas, estão pura e simplesmente preocupados em tomarem posse e assumirem privilégios financeiros, materiais, subsídios intermináveis. Outro ponto, que no dia 15, tomada de posse do presidente do Conselho Constitucional e não o presidente do povo, também é outra ofensa gravíssima àquilo que é a vontade popular que foi manifesta nas urnas. Então, ontem já tinha dado a indicar isso, hoje volto a repisar. Dentro dos direitos que nós temos como povo, vamos ter 3 dias de manifestações. Segunda, terça e quarta-feira, das 7 horas até às 17 horas, nós vamos estar com toda a atividade laboral paralisada no país, vamos estar com os nossos cartazes manifestando publicamente. Na segunda-feira, a mensagem é um repúdio, é um protesto àqueles que são traidores do povo. Porque aqueles que foram tomar posse no Parlamento significa que querem assumir como representantes do povo, mas estarão a tomar posse no momento que o povo está clamando, que o povo está chorando, que o povo está sendo assassinado, está sendo sequestrado. Logo, são traidores do povo. Segunda-feira. Terça-feira é um dia de continuidade das nossas manifestações. Quinta-feira é uma manifestação contra os ladrões do povo, na quarta-feira. E durante este período, para além dos cartazes que nós vamos exibir do repúdio a todo este cenário, vamos também imprimir a foto do candidato que você, meu irmão, votou nele. O verdadeiro candidato em quem você votou. Então, imprima a foto desse candidato e clame por esse candidato. Enquanto se estiver a tomar posse pelo candidato do Conselho Constitucional, o nosso povo vai estar a levantar a foto do seu próprio candidato, o candidato do seu coração. E aí vai ficar visível para todos nós, de fato, primeiro, a traição do povo, segundo, o roubo do povo. Está percebido? Também estamos aqui a repisar. Por último, nós anunciamos que no dia 10, que foi sexta-feira, terminava
o concurso para a nova bandeira de Moçambique. Uma das questões que nós colocamos, a nova bandeira de Moçambique, nós não queremos mais a arma AK-47 ali na bandeira. Então, este concurso foi aberto, enviou-se as propostas para o e-mail, penso que é concursobandeiramoz@gmail.com. Recebemos centenas, mas centenas de projetos daquilo que poderá ser a nova bandeira de Moçambique. Temos vários amigos em Moçambique, fora de Moçambique, são muito percebidos em matéria gráfica e eles estão a analisar todos os projetos que foram enviados e nós vamos anunciar. Nós vamos anunciar quais são esses projetos. Estamos agora a pensar, se calhar, colocar uma espécie de exposição desses projetos antes de anunciarmos e pedirmos ao povo também para selecionar entre as várias bandeiras qual delas é que o povo quer. Agora a minha produção está a ouvir-me e penso que tomem nota disto. Não sei se é muito fácil fazer isso, porque são muitas propostas, mas acho que é possível, tecnicamente, colocar esses projetos todos para que o povo possa escolher. Queremos a bandeira número 1, ou queremos a bandeira número 2, queremos a bandeira número 3, ou a bandeira número 100. E mantemos, digamos assim, o prémio, que foi estabelecido de cerca de $5.000, são 300 mil meticais. Como é que nós vamos ter isto? O povo vai contribuir, não há outro caminho. Vamos abrir uma conta de e-mail, outra de M-Pesa, em que vamos pedir ao povo para contribuir para o vencedor. E é a partir das contribuições do povo que nós vamos entregar os 300 mil ao gráfico, ao proponente da nova bandeira de Moçambique. Então, eu penso que toquei em todos os aspectos importantes. Mais uma vez, estava com tantas saudades de Moçambique, estou aqui, estamos sob o fogo cruzado, estamos constantemente em perigo de vida, mas é isso, a missão que nós escolhemos, temos que pagar esse preço, temos que carregar essa cruz connosco. E estou disponível, estou aqui.